Eu não comecei na tecnologia com dinheiro, com inglês, com faculdade, com certificações, eu comecei do absoluto zero. Eu já trabalhei em supermercado, eu já montei computador, eu estudei praticamente sozinho e hoje eu trabalho na Microsoft como arquiteto de soluções de dados. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que realmente eu fiz, pessoal, sem romantizar, o que realmente fez a diferença na minha carreira. Eu acabei de voltar de Redmond, a cidade da Microsoft, lá nos Estados Unidos, a convite da própria Microsoft, aonde eu tive a certeza de que tudo que eu fiz durante essa minha jornada nos últimos 12 anos na área de dados, tá? Tudo que eu fiz deu certo. Então, assim, eu estou extremamente feliz e empolgado e eu gostaria de, nesse vídeo, compartilhar com vocês para que eu possa ajudar vocês de alguma maneira, pessoal, em encontrar um caminho na carreira de dados e, basicamente, que vocês possam utilizar dos mesmos artifícios que eu utilizei para serem bem-sucedidos na vida de vocês, tá? Esse vídeo aqui não é sobre a Microsoft, não é sobre uma Big Tech, é sobre mentalidade, sobre você conseguir chegar lá, baseado em alguns princípios básicos na área da tecnologia que eu acho que todo mundo consegue atingir. Então, sem mais delongas, me chamo Sidney Cirqueira. Esse canal aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre o Microsoft Fabric, mas esse conteúdo aqui hoje ele é diferente. Ele é mais sobre carreira. Eu tenho visto muita gente lá no meu Instagram, lá no meu LinkedIn, me pedindo dicas de carreira, perguntando sobre como que fiz para chegar na Microsoft ou como foi minha jornada. Então, esse vídeo, pessoal, é para ajudar vocês com o dia a dia de vocês na carreira, com alguns hacks, com algumas pontos importantes que vão ajudar vocês na carreira de vocês. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês fiquem até o final, que inclusive tem uma surpresa para vocês no final desse vídeo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Cara, eu não sou diferente de nenhuma pessoa, né? Eu não sou um outlier. Eu sempre gosto de recomendar para as pessoas o livro chamado Outliers, que ele conta um pouco sobre a vida de pessoas bem-sucedidas, né? Então eu gosto de dizer que, cara, eu fui fazendo da maneira que eu achava correto e fui modelando algumas pessoas até eu encontrar o meu ponto certo ali, o meu ponto, vamos dizer assim, o meu foco. Legal? Então, como todo mundo, não tive nem como todo mundo, né, eu não tive uma infância privilegiada, né, não nasci em família rica e nada contra quem nasceu em família rica, então eu tive uma infância numa cidade chamada Cidade Ocidental, uma cidade lá no Goiás, próximo daqui de Brasília, então hoje eu vivo em Brasília, mas a minha infância foi toda nessa cidade, Cidade Ocidental, onde eu construí a minha vida ali, onde eu tive diversas dificuldades financeiras ali, meu pai, minha mãe sempre trabalharam duro ali, com supermercados e foram assim que eles criaram a gente. Então a gente era uma classe média baixa, não faltava nada na nossa casa relacionado a alimento, mas eu também não tinha dinheiro esbanjando assim. Estudei em colégio público, na época, inclusive, era muito difícil, nunca fui muito assim expert com os estudos, né? Então eu sempre fui um jovem que gostava muito de jogar bola e a parte de estudo a gente sempre deixava de lado, né? Então esse vídeo aqui não é sobre perfeição, beleza? Então, pessoal, essa cidade, ela chegou a ser uma das cidades mais perigosas do país, tá? E, assim, ah, eu tive várias oportunidades de não escolher o caminho certo e graças a Deus hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês, significa que eu não escolhi o caminho errado, então a gente sempre tem múltiplas escolhas, então você sempre pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, no caso, tipo, hoje eu tô aqui contando essa história aqui para vocês, com certeza não escolhi o caminho errado, né, então, não só na cidade onde eu morei, mas eu acho que em qualquer cidade você tem essas possibilidades. Então, desde sempre, pessoal, só começando um pouquinho da história aqui para vocês, eu já tive contato ali com tecnologia. Eu tinha um vizinho em frente à minha casa quando eu era garoto, assim, 14, 15 anos. E esse colega, ele já trabalhava com computação, ele já fazia inglês, ele já estudava Linux, ele já fazia um estágio na área de dados. Então, aquilo me despertou ali a vontade de trabalhar com tecnologia, né? Então, pedi para minha mãe, mãe, eu quero um computador, se a senhora puder pagar e tal, tudo mais. Esperei por um longo tempo até que minha mãe conseguiu financiar uma máquina ali, financiar um computador das antigonas lá, né, pessoal, para mim.
e pagou lá eu não sei quantas mil vezes, e eu comecei a brincar ali, mais chat, jogar jogo, nada de pensando no futuro de tecnologia, né. Então a gente usava aquelas internets discadas, aqueles CDs que você colocava lá, só podia acessar à noite, porque era mais barato e tudo mais. Então, pessoal, é um início com computação como qualquer outro, sabe. Eu pedia para minha mãe sempre focou em 2 coisas para mim, na verdade 3 coisas para mim, tá. Esporte, que eu gostava muito, jogava futebol dia e noite, tecnologia e música, tá. Eu sempre gostei de música e minha mãe sempre me apoiou com isso. Então, basicamente, minha mãe investia pra caramba em mim sobre isso mesmo nisso mesmo sem poder, tá. E aí minha mãe comprou lá meu computador e eu pedi para minha mãe, eh, pagar um curso para mim de montagem e manutenção de micro, né, era um curso lá das antigas, provavelmente pessoas vão estar vendo esse vídeo, nunca ouviram falar nesse termo montagem e manutenção de microcomputador. Eram as profissões de antigamente, né, então você estudava ali basicamente, lia um livro, tô até um livro aqui em algum lugar de um carinha chamado Gabriel Torres, ele era super famoso pelo fato de falar muito sobre montagem e manutenção de micro, e era o que eu gostava, né, então eu gostava de abrir o computador, gostava de limpar o computador, trocar ali a memória, hardware e tal, CPU, olhava ali a CPU e tal, disco, nem tinha SSDs na época, tá, galera? Processadores eram bem lentos, então, tipo, tudo isso que a gente vê hoje, cara, sei lá, 20 anos atrás, vou colocar aí, tá? Hã, Era assim que funcionava a tecnologia, tá. E aí, pessoal, eu não tinha absolutamente vantagem nenhuma sobre o mercado de trabalho, eu não tinha vantagem nenhuma, eu só tinha uma decisão que era estudar, então eu não como adolescente, eu não gostava muito de estudar na escola na minha escola pública, eu era bem ruim com os estudos, eu não era legal com matemática, eu reprovei a sétima série, porque eu não gostava muito de estudar. E eu tive uma base ruim de faculdade, de universidade, aqui para a região onde eu moro aqui, a gente geralmente presta o vestibular para passar na UNB, que é uma universidade pública, uma universidade bem renomada aí, só que, tipo, eu não tinha absolutamente perspectiva nenhuma, como eu comentei, eu não tinha vantagem e eu não podia nem entrar numa universidade pública, porque a minha base não foi uma base boa, né, os meus fundamentos não foram fundamentos bons, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Aí, basicamente, eu ficava ali, né, fazia um curso aqui de montagem e manutenção de micro, fazia outro curso de Word, mas a gente começou a envelhecer, né, e aí eu ali com meus 18 anos, eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha perspectiva de entrar na faculdade. E com os meus 18 anos eu fui servir o exército, né, que é basicamente o que todas as pessoas com 18 anos fazem, né, os homens, pra falar a verdade, fazem, e eu não consegui entrar no exército porque eu tinha problemas no joelho, joguei bola a vida inteira, então isso me atrapalhou um pouco para eu entrar no exército, então todos os meus amigos entraram no exército. Enfim, eu não. Então, eu fui trabalhar ali em supermercado, que era basicamente o que a profissão da minha mãe, e eu carregava caixa, arrumava as gôndolas lá do supermercado e tudo mais, carregava caixa pesada, carrinhos pesados e tudo mais. Então essa foi a minha vida lá no começo. Então esse é um resumo muito bem resumido, tá, pessoal, porque eu poderia ficar horas aqui contando sobre a minha infância, sobre a minha juventude, só que a ideia aqui não é ficar contando história triste para vocês, a ideia é acordar vocês para o que o mercado pode oferecer pra gente, tá. Então nessa eu comecei a trabalhar ali com 18 anos, supermercado e tudo mais, e eu não juntei um dinheiro, mas a faculdade na época era muito cara, tipo, muito cara mesmo, tá, pessoal? Hoje tem múltiplas bolsas, existem universidades caras, mas antigamente era bem caro. Então, fiquei pesquisando ali algumas universidades e falei assim: "Cara, tá na hora de eu entrar na faculdade". Isso, pessoal, dos 18 eu tinha 26 anos quando eu entrei na minha primeira faculdade. Eu fiz uma faculdade de sistemas de informação, aonde basicamente eu pegava todo o dinheiro que eu recebia como ali, trabalhando no supermercado, né, aí eu já tinha evoluído para promotor de supermercado, que é basicamente aquela pessoa que vai lá por empresas, né, por cada marca, vai lá e arruma um supermercado, tá. Eu era promotor de supermercado, essa era a minha profissão, meu currículo era promotor de supermercado com curso de montagem de manutenção de microcomputadores e curso de Word, Excel e PowerPoint. Esse era o meu currículo. Legal? Então,
fui entrar na faculdade ali, sistema de informação, tudo mais, pegava todo o meu salário, botava ali na faculdade e não sobrava absolutamente nada. Nesse meio tempo, tá, pessoal, eu saí da Ocidental, vim para Brasília, porque os meus pais decidiram se separar e eu resolvi vim com a minha mãe, na verdade, né, e comecei a estudar. E aí um belo dia minha mãe decide voltar para Ocidental e eu, cara, não tinha condição nenhuma de voltar para a cidade ocidental. Então eu falei assim: "Mãe, eu vou ficar aqui, vou morar de favor na casa da minha tia e eu ajudo lá com o que eu puder". Então fui morar de favor na casa da minha tia em Brasília, beleza? Até aí tudo bem, usava todo o meu salário, pagava a faculdade, o pouquinho que sobrava, tipo R$ 50 no máximo, eu ajudava a minha tia ali em casa com as compras do supermercado. Essa era a grana que eu tinha, isso era tudo que eu tinha, beleza? Entrei na faculdade, sistema de informação, programação o dia inteiro. Era COBOL, era Delphi, era Java. Cara, eu não entendia absolutamente nada. Por quê? Porque eu era um cara ali de cara de manutenção, um cara de hardware, um cara de infraestrutura, é o que eu gostava. Então, o meu despertar para a tecnologia foi com questões de infraestrutura de dados, infraestrutura, né? Nada de infraestrutura de dados. Então, o que basicamente eu fiz, pessoal? Eu decidi, depois de um ano, que nada de programação entrava na minha cabeça. Cara, eu não entendia por que os professores viravam e pedia para a gente fazer um tal do Portugal. Portugal era você pegar o código, a lógica e escrever num papel e mostrar para o professor. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo por questões de lógica de programação. Então, eu costumo falar para os meus alunos, para os meus mentorados, que uma vez que você conhece lógica de programação, cara, você consegue programar em qualquer coisa, tá? Lógico. Vai ter suas habilidades, às vezes você vai ter mais habilidade ali com SQL, às vezes você vai ter mais habilidade ali com C Sharp, cara, depende da sua expertise. Eu não tinha zero expertise para programação. Então, o sistema de informação é um curso que eh, ele puxa muito nesse começo para a área de programação, então eu era zero programador, decidi trancar porque não estava entrando na minha cabeça, eu estava gastando dinheiro e não estava aprendendo, não tinha perspectiva com aquilo. Legal. Nesse meio tempo, o que que eu fiz? Fiquei 6 meses sem estudar, desses 6 meses eu comecei a buscar outros cursos. E aí encontrei um curso chamado de redes de computadores. Redes de computadores, legal, entender como os computadores se comunicam, tinha muita parte de infraestrutura, falava de segurança, falava de banco de dados. E nessa brincadeirinha aí eu falei: "Cara, interessante, eu acho que eu vou seguir por esse caminho aqui". Então, nessa brincadeira, pessoal, eu segui por esse caminho de redes de computadores e iniciei a minha vida propriamente dita na faculdade ali. Então ali para mim já estava legal, estava top, eu estava gostando, eu tinha uns professores bem engajados, eu tinha aulas de segurança da informação, que era uma área que eu gostava muito. Eu tive o meu primeiro contato com um banco de dados ali na aula de banco de dados, não tão expert assim, mas eu já tive uma primeira noção. Então, no meu primeiro semestre de faculdade, eu já estava feliz, eu já estava ok com uma área que eu tinha escolhido. Então tá top. Então eu decidi, falei assim: "Olha, agora tá na hora de eu procurar um estágio". Então fui procurar um estágio, né, busquei lá na internet locais para achar estágio, encontrei um estágio. Na verdade, eu encontrei 2 estágios. Eu comecei em um como suporte técnico, né. Por que suporte técnico, pessoal? Porque lá atrás eu estava fazendo montagem e manutenção de computadores, então eu sabia montar, sabia desmontar, sabia limpar um computador, ligar, desligar, formatar, era isso que eu sabia. Eu era um técnico de suporte, beleza? Aonde geralmente todo mundo começa. Então até aqui, cara, nenhuma novidade para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, ou não, né, pode ser que tenha gente aqui nesse vídeo que estejam vendo esse mesmo vivendo esse mesmo, momento agora, legal? Então boa. Dito isso, cara, entrei no meu estágio ali, então dificuldade como qualquer outra pessoa, a gente não tá aqui para falar de coisas difíceis. Acordava cedo, pegava um ônibus para ir para o estágio 1, depois eu almoçava no metrô ali mesmo, pegava um ônibus para ir para o estágio 2, depois pegava um ônibus para ir para a faculdade à noite. Então essa foi a minha rotina ali no início, né. E aí, trabalhando direitinho, eu acabei arrumando um estágio fixo em um lugar chamado Casa Thomas Jefferson, uma escola de inglês aqui de Brasília, e eu fui ser técnico de suporte lá também, era a minha profissão. Então, poxa, eu já deixei de ser promotor de supermercado para virar técnico de suporte.
beleza? Técnico suporte propriamente dito. Então eu já esqueci um pouco daquela minha vida ali de supermercado e eu já estava na área da TI, isso há, sei lá, pessoal, aproximadamente 15 anos atrás, tá. Nessa brincadeirinha eu fui trabalhar nessa escola de inglês, Casa Thomas Jefferson, então já abriu uma porta para mim. Por que que eu decidi ir para essa Casa Thomas Jefferson e larguei os outros 2 estágios lá? Primeiro porque eles ofereciam inglês gratuitamente, né, na verdade não era gratuito, eu pagava, sei lá, tipo R$ 30 a cada 3 meses, beleza? Até aí tudo bem. Eu gostava bastante do inglês, eu ia ser estagiário com oportunidade de ser contratado e eu ia ser responsável por uma unidade da empresa. E aí ali eu fiz o meu trabalho, eu já estava no meu curso ali de redes de computadores e, tipo assim, as coisas estavam todas se encaixando, tá, pessoal? Não só profissionalmente, né, falando na área, como também na minha vida pessoal. Eu casei ali com minha esposa tinha intenção de casar, a gente estava organizando as coisas para casar, eu já estava organizando a minha vida ali, meu início de vida mesmo, como pessoa, sabe. Eu gosto muito de comentar que o lado pessoal, ele está extremamente atrelado com o lado profissional. Se você é uma boa pessoa, cara, com certeza você vai ser um bom profissional. E tudo isso, cara, engloba atividade física, engloba família, engloba espiritualidade, que são coisas, pessoal, que a gente às vezes vai desequilibrar de um lado para poder equilibrar do outro, né? E no futuro a ideia é que as coisas fiquem mais parelhas ali para você conseguir focar em estudo, trabalho, família, atividade física, espiritualidade. Então isso é importante, tá? Nesse vídeo eu vou falar de tudo aqui para vocês, beleza? Então, cara, comecei a trabalhar ali, tudo bem. Nessa empresa que eu trabalhei, a gente tinha muito uma pegada de compartilhamento de conhecimento, tá? Isso é uma das coisas que me fizeram chegar até aqui, cara, com certeza absoluta, assim. Então eu basicamente tinha um colega, esse colega gostava muito de ensinar a gente, ele era o nosso líder técnico, e ele também gostava de fazer imersões, né, nas nossas unidades, e cada um apresentava uma técnica específica que estava aprendendo ali, sabe, olha, tô aprendendo a trabalhar com firewall, tô aprendendo a trabalhar com infraestrutura de Windows, tô aprendendo a trabalhar com a área de dados. Então, a gente tinha muito essa questão de fazer apresentações sobre isso, tá. E aí, um belo dia, eu estava estudando segurança da informação, a empresa tinha contratado um firewall, e eu fui estudar pra caramba ali aquele firewall para implementar lá na minha unidade, né. E aí eu entrei em contato com os meus gestores, falei assim: "Olha, eu vou fazer uma apresentação aqui desse firewall". E ali eu já estava com no meu sangue ali a questão de apresentação, de ensinar, de trocar ideias, de compartilhar conhecimento. Fiz uma apresentação sobre o Firewall, aonde eu apresentei para todas as nossas unidades, para todos os colegas de equipe, para o meu gestor e para o meu líder técnico. Beleza, quando deu isso foi numa sexta-feira, segunda-feira meu gestor entra em contato comigo e falou: "Olha, Sidney, eu gostei muito da apresentação e eu queria te propor uma coisa". E eu fiquei pensativo, assim: "Caramba, o que será, né?". Porque o meu gestor vim na minha unidade para conversar comigo, falar que quer me propor uma coisa depois de eu ter feito uma apresentação, o que será? E olha o acaso do destino, né, pessoal. Esse meu gestor, ele entrou em contato comigo, né, foi diretamente lá conversar comigo, eu já fiquei assim apreensivo. E basicamente ele falou: "Olha, Sidney, eu preciso de uma pessoa para implementar um ERP lá na nossa matriz, que era a unidade central. E eu gostei muito da sua apresentação. Eu sei que foge totalmente do seu foco, porque eu estava muito focado em redes de computadores e segurança da informação. Esse era o meu foco, beleza? Só que uma pessoa virou para mim e falou o seguinte: eu preciso de você para a gente implementar um ERP. Você vai entrar na área de dados, é totalmente contra o que você tem estudado, a sua faculdade, só que a gente confia em você e a gente acha que vai dar certo se você aceitar esse desafio. E eu, cara, eu pensei uma, 2 vezes e, cara, isso mudou minha vida. Essa decisão que eu tive, não foi a sorte de entrar na área de dados, tá, não foi alguém que me colocou na área de dados, foi esse gestor que simplesmente ele virou para mim e falou o seguinte: Sidney, tem uma oportunidade para você na área de dados e eu acho que você vai ser,
vai contribuir bastante com esse projeto aqui pra gente. E assim, eu acertei. E aí eu entrei na área de dados nessa empresa, na Casa Thomas Jefferson, como analista de sistemas. Então, o meu primeiro contato na área de dados aqui, a gente entra na parte técnica, tá, pessoal? Vou colocar que a gente entrou na segunda fase na segunda etapa desse vídeo aqui, aonde eu realmente quero trazer coisas para vocês aqui que importam, né? Mas para que eu trave esse contexto aqui para vocês, eu também precisaria contextualizar um pouquinho do meu início de vida para que vocês entendam basicamente como que eu comecei do absoluto zero. Então, essa aqui é o meu corte, eh, meu início na área de dados, então foi aqui. Então eu tive um contato com uma pessoa, essa pessoa era uma pessoa de negócio, e basicamente era um RP famoso, um RP da TOTUS, tá, provavelmente vocês devam conhecer, tá, comentem aqui caso vocês já trabalhem com esse RP. É muito famoso no mercado nacional, e aí eu fui entrar em contato ali com uma pessoa de negócio para dar um start ao meu trabalho ali na área de dados, né, analista de sistemas de RP. Então basicamente, fui conversar com a pessoa foi me mostrar: "Olha, Sidney, esses que são os relatórios que a gente precisa entregar", e mostrou um código lá de SQL. Cara, SQL pra mim era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, tipo, nem na aula de banco de dados eu vi coisas básicas lá, tá, tipo, e passou tão rápido, assim, que eu passou batido. E eu olhava, assim, para aquele código, eu falei assim: "Caramba, SQL, não sei nem para onde vai, não sei o que que eu tenho que fazer aqui". E aí o cara me falando e eu pensando, né, esse aqui é o relatório que a gente gera, a gente vai montar um sistema, vai coletar informação de todas as áreas, a gente vai organizar isso aqui, estruturar isso dentro desse sistema aqui e vamos gerar relatórios para eles, né, basicamente vai ser a nossa função. E aí eu não sabia absolutamente nada, a empresa estava investindo em mim, só que eu precisava de dar acelerar esse processo também. E aí basicamente o que que eu fiz, pessoal? Basicamente eu, ah, comecei a buscar no mercado, comecei a olhar no YouTube, comecei a buscar no Google, né, não tinha tanta simplicidade, tanta facilidade como é hoje. Comecei a procurar pessoas, na área de SQL, né, na área de dados, na área de banco de dados, para eu aprender um pouquinho mais sobre os fundamentos de SQL. Então eu comecei ali a encontrei alguns profissionais, né, inclusive eu fiz vários cursos de profissionais renomados no mercado, né, então aqui já vai a primeira dica, pessoal. O meu primeiro contato foi com SQL, olha aqui que interessante. Então, busquem pessoas que são referências na área, que podem entregar para você um conteúdo pré-pronto, para acelerar a sua entrada, para que você não tenha que aprender tudo do zero. Beleza, é importante você saber todos os fundamentos, mas, cara, começar do absoluto zero é muito difícil. Você fica meio perdido. Então eu tive esse insight, vou procurar pessoas que manjem de SQL para eu aprender. E aí eu encontrei pessoas na comunidade, tá? Que comunidade é essa, Sidney? Comunidade de pessoas que trabalham com tecnologias, comunidade de pessoas que trabalham na área de dados. Se você é de desenvolvimento, vai procurar comunidades na área de desenvolvimento, vai fazer networking na área de desenvolvimento, tá, pessoal? E aí eu encontrei algumas pessoas e comecei a fazer alguns cursos. Conheci uma pessoa super famosa, vou até falar o nome dele aqui, chama Fabrício Lima, hoje ele é dono da PowerTine. PowerTine é uma empresa super top aí na área de dados. E eu fiz ali vários cursos dele, tá? Fiz um curso ali de o dia a dia de um DBA, né, então eu nem sabia o que que era ser um DBA, e aí combinei a habilidade de trabalhar com SQL juntamente com a habilidade de ser um DBA. Então o que que eu estava aprendendo? Eu estava aprendendo a codar, estava aprendendo a criar relatórios, estava aprendendo a criar consultas mais analíticas e também estava aprendendo a administrar banco de dados. E aí eu comecei a minha base fundamental de banco de dados, tá, pessoal? Lembra lá, eu iniciei como analista de sistemas. Só que eu vi um horizonte importante para a área de dados, que é SQL e banco de dados. Então, eu comecei a ver que essas mesmas pessoas que estavam compartilhando conhecimento ali nas comunidades, quais comunidades? Eventos, grupos de WhatsApp, grupos de LinkedIn, grupos no Facebook, vídeos no YouTube, tá, pessoal? Pessoas compartilhando conhecimento, que é basicamente isso que eu tô fazendo com vocês, tá? Tô compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então, eu comecei a buscar essas pessoas, comecei a ler livro, comecei a colocar uma rotina de estudos de pelo menos 2 horas. Então, cara, eu morava longe, então eu pegava 2 horas para ir de ônibus, 2 horas para voltar de ônibus. E nessa jornada, pessoal, eu
comecei a ler os livros, já tinha começado a fazer o inglês, que era extremamente importante. Comecei a comprar livros em inglês, eu não entendi absolutamente nada, por isso que eu falo para vocês, eu não comecei aprendendo inglês, eu estava fazendo meu inglês ali do dia a dia, e uma maneira de eu me forçar a aprender inglês era ler livros em inglês. Aqui, como vocês podem ver aqui no meu background, eu tenho múltiplos livros. Cara, um, dois, três no máximo são em português. De tecnologia, todos são em inglês, tá? E aí eu tenho alguns outros de desenvolvimento pessoal aqui, esses são português mesmo, tá? Apesar de eu ter alguns em inglês. Então, assim, comecei a ler bastante, comecei a aplicar uma rotina de estudo e comecei a identificar que o mercado ele estava buscando por profissionais certificados. Então, eu comecei a tirar as minhas primeiras certificações. Antigamente tinha múltiplas certificações, tá, pessoal? Tinha uma certificação chamada MCSA, que você fazia uma prova de SQL para código T-SQL, você fazia uma prova para administração de banco de dados, tinha múltiplas provas, tá? Tinha para banco de dados, tinha para banco de dados, tinha para BI, tinha para Report Service, tinha para análise, etc. Tinha múltiplas certificações. E aí você tirava 2 certificações dessas e se tornava um MCSA, e aí tirava uma a mais e se tornava um expert, né? Basicamente, o depara com essas certificações que a gente tem hoje do Azure. Então, eu comecei a estudar essas certificações e tirei ali a minha primeira certificação em banco de dados, que era uma certificação de SQL, tá? Então, eu já era um administrador de banco de dados. Então, eu fiz uma transição nos primeiros anos ali de analista de sistema de ERP para um DBA SQL Server. Então, ó, comecei lá atrás como promotor de supermercado, depois eu virei um técnico de suporte, entrei como analista de sistemas e depois eu virei um DBA SQL Server, tá? E aí, pessoal, comecei a entrar num jogo que eu acho que quase ninguém conta aqui pra galera. Qual que é o diferencial para você começar a se destacar? Você começar a fazer networking, você começar a participar de comunidades, você começar a frequentar eventos. Então, cara, eu lembro claramente de ter ido para um evento e de ter visto uma pessoa fazendo uma palestra de Azure, e depois daquele dia, pessoal, eu ter ficado encantado com nuvem, tá? Lá atrás, ó, 2012, 2013, mais ou menos. Nuvem começou a ficar latente no Brasil, 2014, 2015, pessoal. Já tinha gente falando disso. E aí eu achei interessante, comecei a estudar nuvem, comecei a estudar cloud computing, especificamente Microsoft, porque faziam parte do meu contexto, né? E aí comecei, pessoal, a frequentar os eventos, comecei a conhecer muita gente, comecei a fazer um network muito interessante. Aqui em Brasília, nós tínhamos e temos uma comunidade muito boa de profissionais, tá, pessoal? Profissionais de banco de dados, profissionais de Big Data. Vocês provavelmente devem conhecer o Luciano Moreira, vocês provavelmente devem conhecer o Rodrigo, a Nani, a vamos lá, o Luan Moreno fala muito de Big Data, assim, o cara foi meu mentor na área de Big Data, eu conheci todas essas pessoas na comunidade. E olha que interessante, né? Eu já tinha certificações de bancos de dados, eu comecei a tirar certificações de nuvem, certificação AZ900, que é importantíssima, DP900, que é importantíssima, e as pessoas começaram a notar que, além de eu trabalhar com banco de dados, eu era muito engajado com comunidades, eu sempre estava muito participativo, conheci muita gente, e isso começou a abrir algumas portas para mim. Que portas são essas? Eu recebi um convite para ir trabalhar em uma empresa que era 100% cloud. Quando eu recebi esse convite, pessoal, eu estava estudando computação, eu estava tirando certificações, eu estava estudando banco de dados na nuvem, e uma pessoa entrou em contato comigo, super amiga minha, eu acho que não vou precisar ficar falando nomes aqui, e ela falou: olha, Sidney, eu tenho uma oportunidade para você, essa oportunidade é na empresa XPTO, né? E essa empresa é 100% cloud, eu acho que o seu perfil se adequa à empresa, então eu vou te colocar para fazer a entrevista lá com o meu gestor, é, vou ali fazer as minhas recomendações sobre você, te conheço da comunidade, você é um profissional ali super engajado, tá estudando, tá focado, e essa pessoa abriu uma oportunidade para mim, uma pessoa que eu conheci na comunidade e que sentiu ali um fit meu técnico, vamos dizer assim, fit meu com relacionado à comunidade, da networking e tudo mais. E eu comecei, pessoal, organizando o meu LinkedIn ali, todo bonitinho. Eu já comecei a criar o meu currículo para quem tinha absolutamente nada no currículo. Cara, eu já tinha sido um analista de sistemas, eu já tinha sido um DBA SQL Server, e agora eu estava entrando para virar um DBA Cloud.
Só que, quando eu fiz o processo seletivo, eu estava preparado logicamente, né, pessoal, eu não sabia de tudo, só que para o que a vaga exigia, eu estava preparado, que era banco de dados em nuvem. Então, eu tinha os fundamentos muito bons ali de, Big Data, que eu estava estudando Big Data, então fiz múltiplos cursos do Luan Moreno, assim como eu estava comentando com vocês, foi um mentor que eu conheci na comunidade, tá. Muitas vezes eu fiz cursos desse sem ter grana para pagar, então eu trocava ideia, conversava com: "Olha, Luan, não consigo te pagar, eu posso te parcelar aí por 2, 3 ou 4 vezes", nem existia Pix na época. E é possível, cara, eu preciso muito estudar e tal, tô começando minha carreira agora. Não, Sidney, tudo beleza, vem aqui fazer o curso aqui com a gente. E eu fiz múltiplos cursos, eu estava preparado, pessoal. Quando eu entrei nessa empresa, que foi uma das empresas que, assim, sem dúvida nenhuma, tá, pessoal, sem dúvida nenhuma, foi uma empresa que ela deu uma ramp up, assim, na minha carreira absurdo. Quando eu falo ramp up, eu quero dizer aprender outras coisas. Porque eu sabia banco de dados e sabia os fundamentos de nuvem. Nessa empresa que eu entrei, essa empresa chama Wii Soluções, eu acho que não tem problema de eu compartilhar nomes aqui com vocês. Trabalhei em múltiplas empresas, tá, pessoal? Depois vocês, olhem meu LinkedIn aqui, façam uma modelagem do meu LinkedIn, assim como eu já fiz modelagem do LinkedIn de múltiplas pessoas, não é uma aula de LinkedIn lá, mas eu consegui estruturar o meu LinkedIn muito bem, então eu colocava todas as informações importantíssimas lá no meu LinkedIn, para que eu tivesse um bom currículo, tá. Então eu comecei a estruturar o meu currículo ali, então eu estava me preparando, pessoal, eu estava me preparando, olha só, então aqui eu já tinha passado 2, 3, uns 4 anos, 5 anos mais ou menos, eu já tinha certificações, eu já tinha um fundamento muito bom em Big Data, em Azure, eu já conhecia múltiplas pessoas, eu já fazia parte da comunidade, até que eu decidi, pessoal, criar um canal no YouTube. Então eu comecei a aprender técnicas mais relacionadas ao que a gente chama hoje de engenharia de dados, que na época não tinha essa nomenclatura. Eu entrei como DBA SQL Server e comecei a fazer automações de processos, comecei a trabalhar com precificação de computação, comecei a fazer migração de infraestrutura como serviço para plataforma como serviço, comecei a trabalhar com storage, com data lake, comecei a trabalhar com data warehouse, que fazia processamento de dados massivos. Eu me especializei em data warehouse para processamento de dados massivos, pessoal. Por que que eu me especializei nisso? Porque a empresa na qual eu trabalhava, ela trabalhava com o core dessa empresa era data warehouse, então eu falei assim: "Cara, eu preciso me especializar, porque eles vão depender de mim". Então, basicamente, eu comecei a estudar aquele negócio, comer com farinha todas as documentações de um cara chamado Synapse Analytics. Synapse Analytics é uma plataforma de era uma plataforma de Big Data, né, hoje deu lugar ao que a gente chama de Microsoft Fabric, é a evolução do Microsoft Fabric, tá, então tudo tem um porquê. E eu era especialista naquele negócio, então eu comecei a criar um canal do YouTube, comecei a compartilhar conhecimento, via blog posts, comecei a participar comecei a dar palestras, comecei a rodar esse Brasil participando de eventos, comecei a me expor um pouquinho mais, tá, pessoal? Comecei a deixar o meu currículo muito mais robusto, porque, poxa, eu comecei a criar um conhecimento. Então, eu tirei ali a certificação que a gente chama de MCT, essa certificação eu poderia dar treinamentos oficiais, então eu comecei a dar treinamentos oficiais, eu comecei a criar um canal no YouTube onde eu estava compartilhando conhecimento sobre Synapse Analytics, e comecei a me tornar conhecido no Brasil por ser um cara que está na comunidade, compartilhando conhecimento, falando da área de dados. A área de dados, pessoal, eu vou falar para vocês aqui já, BI já é desde 1990, tá. Mas a área de dados no Brasil, eu vou dizer para vocês, ela começou a ficar muito, muito, muito forte ali em meados, sei lá, 2000 e sei lá, vou chutar aqui, tá, 2013, 2015, dali para frente, tá. Então as pessoas começaram a entender o que que era a área de dados, 2015, 16, aí veio um pouquinho mais essa questão de engenharia de dados. Cara, eu chutaria que engenharia de dados, ela começou a ficar muito forte ali em meados de 2018, tá. Eu chutaria, mas aqui isso são coisas só da minha cabeça, tá, pessoal. Deve ter, os números oficiais aí que fica melhor pra eu compartilhar isso aqui com vocês. Então boa, pessoal. Cara,
Fiz muita coisa na minha vida, tá, então participei de comunidades, comecei a trabalhar como consultor. Eu gosto muito de trazer um ponto aqui, pessoal, relacionado à consultoria, que quando você está em consultoria, você tem múltiplos problemas diferentes. Você não tem múltiplos anos o mesmo problema, você tem múltiplos problemas durante múltiplos anos e você consegue ter uma visão muito mais analítica. Então eu trabalhei com consultoria, trabalhei com governo, eu trabalhei depois de toda essa minha fase, eu trabalhei desde o conversar com o cliente, entender qual que era o problema do cliente, documentar a solução, criar um pré-projeto, vender esse pré-projeto para o cliente, precificar a computação em nuvem, dizer qual que eram os riscos, e tudo isso eu aprendi na consultoria, tá, pessoal? Desenhar uma arquitetura de dados. Então, o que eu mais fiz foi desenhar arquiteturas de dados, foi trabalhar em clientes que ele me contava um tipo de problema e eu lia muita documentação, eu estudava muito, eu lia muito livro, eu comia com farinha, eu gosto de usar esse termo, comer com farinha as documentações oficiais da Microsoft de arquitetura. Então eu fiz muito isso, aonde a gente mostrava para o cliente o que precisava ser feito, vendia o projeto, implementava o projeto e dava manutenção ali. E nisso, pessoal, eu adquiri uma bagagem, uma boa bagagem, uma bagagem que eu poderia me considerar ali um cara mais especialista em Synapse Analytics, generalista em algumas outras coisas, tá? Quando eu falo generalista e especialista, pessoal, eu sempre vou trazer um ponto aqui para vocês. Se você quer entrar numa Big Tech, independente de qual Big Tech que você quer entrar, se é Microsoft, se é Google, se é AWS, se é um Nubank na vida, que nem é Big Tech, que é banco, mas pode se considerar Big Tech porque eles trabalham muito forte tecnologia. Se você quer entrar num iFood da vida, numa American Airlines da vida, você precisa ser especialista em algo, pessoal. E nessa época eu estava me especializando em Big Data, eu estava me especializando em Synapse Analytics, eu tinha os fundamentos muito bons, tá, pessoal? Fundamentos de banco de dados, fundamentos de análise de dados, fundamentos de Spark, que é extremamente importantíssimo, tá, pessoal? Eu tinha toda essa base, isso aqui, pessoal. Cara, eu tô diminuindo, eu tô enxugando o máximo de informação que eu posso trazer aqui para vocês, porque em uma hora só eu não consigo falar tudo isso aqui. Então, pessoal, é, chegou o momento, né? O que que realmente fez a diferença na minha vida? Foi quando eu comecei a perceber que, tipo, eu já estava com um currículo robusto, que eu conseguia trabalhar em qualquer lugar, tá? Eu poderia submeter o meu currículo e eu poderia passar no processo seletivo pelo conhecimento que eu tinha. Foi aí que eu submeti o meu currículo lá para a Microsoft, e a Microsoft abriu pela primeira vez uma vaga global para um time de Synapse Analytics. Se tinha uma coisa, pessoal, que eu estudei bastante na minha vida, é era o Synapse Analytics. Não o Synapse Analytics como ferramenta, o Synapse Analytics como plataforma e os fundamentos do Synapse Analytics, porque ferramenta por ferramenta, pessoal, na minha humilde opinião, é tudo igual, tá? A ferramenta é igual, você precisa de ter uma base de Big Data, uma base de engenharia, uma base de análise de dados, porque as ferramentas vão ser só cliques. Eu não fui contratado pela Microsoft, pessoal, por saber ferramenta. Eu fui contratado pela Microsoft por ser especialista em algo e por ter uma boa base, tá? Então fiz o processo seletivo na Microsoft e, modéstia à parte, quando eu fiz esse processo, eu tinha, cara, não vou colocar 100%, porque a gente nunca está 100% certo de algo, mas eu tinha muitos por cento de certeza de que eu ia entrar naquela vaga. Por quê, pessoal? Porque eu estava preparado. Então, sabe aquela história de estar com medo, vai com medo mesmo? Não. Você está com medo, você se prepara e vai com medo, mas vai preparado. Beleza? É normal ficar nervoso. Eu aprendi uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais. Se chama: só responda o que você sabe, só respondam o que te perguntar. Porque o brasileiro tem mania de ficar dando voltas, né? Querer dar voltas sobre os assuntos e falar demais e tudo mais. Então, eu aprendi isso numa entrevista que eu fiz na American Airlines. Então, eu trabalhei antes de entrar na Microsoft, pessoal, na American Airlines. Eu fui indicado por um amigo. Então, olha que interessante, olha o networking que eu fui fazendo, tá? Eu fui indicado, trabalhei na American Airlines e aí a Microsoft me chamou. Fiz o processo seletivo e passei no processo seletivo, tá? Só que entrei na Microsoft e ali, cara, minha vida mudou, porque eu falei, cara, minha realidade é diferente.
Então, uma coisa que eu gostaria de quebrar a expectativa aqui de vocês, que é uma coisa muito importante, é que a gente tem uma realidade depois que entra numa Big Tech, depois que a gente entra numa grande empresa, num Nubank, no iFood, num Itaú. Cara, a gente começa a trabalhar globalmente. Então, o meu inglês que eu aprendi lá atrás é extremamente importante. Você não entra numa Big Tech se você não tiver o inglês, cara, bom, ok, não precisa ser perfeito, não precisa ser ok, você precisa saber se comunicar, tá? Você vai começar a trabalhar com pessoas do mundo todo, você vai começar a sofrer pressões. Eu entrei em um time de suporte. O time de suporte da Microsoft, cara, era pressão o dia inteiro, era só caso crítico, era o tempo todo cliente. Eu trabalhei com os maiores clientes, com os maiores 500 empresas no mundo, pessoal, pensa. Uma Nike, uma Coca, uma Adidas, uma cara, entrando, abrindo chamado o tempo todo e você precisando resolver problemas ali muito rapidamente, tá, pessoal? Então eu tava ali numa evolução constante, minha cabeça começou a mudar, minha mentalidade começou a mudar, então, tipo assim, eu já era muito focado nos estudos e aqui eu tive que dobrar, eu tive que triplicar, inclusive eu fiquei um período de aproximadamente 6 meses sem postar um vídeo aqui no canal, pelo simples fato de que eu tava dando um gás na Microsoft, porque eu precisava trabalhar pra caramba. Então eu precisava estudar pra caramba. E esse tipo de coisa, a galera não te conta, porque chegar numa Big Tech, chegar numa grande empresa, e aqui, pessoal, não é sobre Big Techs, tá? É sobre chegar aonde você quer, tá? Então chegar é só o começo. Legal? E uma coisa que realmente fez a diferença na minha vida, que eu vou entrar nos pilares, tá, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo aqui, para eu não tomar muito tempo de vocês, eu só queria compartilhar um pouquinho dessa história aqui com vocês, porque para mim fazia muito sentido depois que eu voltei dessa viagem para cara, tudo que eu fiz deu certo, assim, sabe? Então eu pude ver a magnitude da Microsoft lá em Redmond e eu falei assim, cara, eu fiz a coisa certa, as noites em claro, sem dormir, foi a coisa certa, porque, eu tive um sentimento bom e é isso que eu tô compartilhando com vocês aqui agora, tá. Então, o que que realmente fez a diferença, tá, pessoal? O que que realmente entrega valor e o que que realmente te posiciona no mercado, legal? Primeiro ponto, pessoal, consistência. Então, o que me fez chegar até aqui, a gente está em 2026, eu faço exatamente a mesma coisa desde 2010, quando eu entrei na faculdade aos meus 26 anos, pessoal. Não entrei na faculdade novo. Se eu tivesse entrado na faculdade novo, minha realidade seria diferente. Porque eu não ia ter pego essa onda de cloud, essa onda da área de dados. Então, eu ia ter pego outras coisas lá atrás, tá? Poderia estar desatualizado uma hora dessa. Então, cara, o timing das coisas são sempre muito certos, tá? Então, tenham consistência. Então eu faço exatamente a mesma coisa, eu estudo, eu leio meus livros, eu nem gostava de ler lá atrás, tá? Eu continuo participando de eventos, eu continuo vindo aqui fazendo conteúdos para vocês, eu continuo participando de comunidades, grupos de WhatsApp, eu estou envolvido no meio da área de dados, tá? Então, consistência é um pilar interessantíssimo. Segundo pilar, fundamentos. Tenham fundamentos de dados, tenham fundamentos de nuvem, tenham fundamentos de processamento de dados, de Spark, conheçam a base, pessoal, leiam livros básicos, tá? Conheçam a fundamentos de arquitetura, conheçam fundamentos de DevOps. Cara, entendam a base para que você saiba pelo menos conversar com uma pessoa, a nível de inicial, tá? Então tem os fundamentos. Então lembra lá que eu falei para vocês, é importante a gente ter fundamentos e é importante a gente ser expert em algo. Então escolha uma das tecnologias que você gosta. Eu, por exemplo, na época me especializei em data warehouse. Escolha uma tecnologia que você gosta e vai deep naquela. Escolha Spark, escolha Python, seja um cara muito bom em PySpark, por exemplo. Seja um cara muito bom em data warehouse, entendam a engine de um banco de dados, por exemplo. Então escolha o que mais se adequa à sua realidade e vá a fundo, beleza? Então seja expert, seja especialista em algo e generalista em outras coisas, que foi basicamente o que eu fiz durante a minha carreira. Legal? Ponto 3, falei de consistência, falei de fundamentos e quero falar aqui de networking. Façam networking, pessoal. Conheçam pessoas, sejam intencionais na comunicação de vocês, tá? Em participação em grupos, em busca por eventos, em viagens, invistam dinheiro, cara, invistam, pessoal, invistam em certificações, invistam no seu pessoal, invistam em livros. Eu vejo a galera reclamando, ah, um livro
custa R$ 300. Cara, eu prefiro gastar R$ 300 num livro do que gastar R$ 300 numa balada, mas isso sou eu. É diferente de algumas outras pessoas. Então o livro é importante, livro é conhecimento, pessoal, que você coloca para dentro da sua cabeça. Não só livro, como cursos, como palestras, como mentorias, cara, invistam em mentorias, pessoal. Se eu tivesse tido uma mentoria lá atrás, eu com certeza eu teria acelerado o meu processo. E tá tudo bem se eu não acelerei, tá? Porque eu consegui chegar aqui depois de um tempo. Então, vale a pena você investir em estudo, você investir em você mesmo. Legal? Posicionamento. Se posicionem, participem, compartilhem conhecimento. Cara, às vezes você é um cara low profile. Ah, Sidney, eu não gosto de LinkedIn. Ah, Sidney, eu não gosto de YouTube. Ah, eu não gosto, mas pelo menos tenha um posicionamento dentro da sua empresa. Assuma as responsabilidades da sua empresa, tá, pessoal? Então, é muito interessante, caso você seja uma pessoa low profile, que você assuma o protagonismo nas empresas que você trabalha. Legal? Tá tudo bem. Se você já é um cara mais aberto a comunidades, a LinkedIn, a YouTube, a palestrar, escrever artigos, se posicionem, tá? Então é importante você compartilhar conhecimento, é importante você escrever blog posts, é importante você compartilhar alguma coisa que você aprendeu, tá? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. E toda vez que a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Então é importantíssimo que vocês façam isso, tá, pessoal? Então eu falei de consistência, falei de base boa nos fundamentos, falei de networking, falei de posicionamento e eu quero falar de inglês. Cara, não necessariamente se você não souber inglês, você vai estar fadado ao fracasso na área da tecnologia, mas hoje em dia gira em torno do inglês, é importante. Se você quer trabalhar numa Big Tech, não se entra numa Big Tech sem saber inglês, é impossível, tá, pessoal? Eu não comecei inglês sabendo, eu comecei sem saber absolutamente nada, faço as minhas aulas de inglês até hoje. Tá? 3 vezes na semana eu faço aula de inglês, eu tenho grupos aqui no qual eu participo de aulas de inglês e tá tudo bem. Eu estudo, tá? Tô fazendo a minha parte para quando uma oportunidade aparecer, que foi o caso, eu estar preparado com o inglês também. Então, o inglês é extremamente importante, pessoal, façam, tá? Não vou dizer que eu poderia dizer que é uma obrigação, tá? Mas depende do que você está buscando para sua vida, tá? Nem todo mundo tem o mesmo objetivo. Se eu vou falar aqui para vocês que 99,9% dos meus mentorados, das pessoas que eu converso, que pedem auxílio para eu ajudar na carreira, querem trabalhar em empresas multinacionais, querem ganhar em dólar, então para isso o inglês é extremamente importante. Beleza? E por fim, pessoal, cabeça, ó, mentalidade, conhecer pessoas novas, estar envolvido em lugares que vão te trazer conhecimento, tá? Andar com pessoas, pessoal, com pessoas que vão agregar algo na sua vida, pessoal. Eu gosto muito de falar que você é a média das 5 pessoas que você anda, tá? Então eu tenho um grupo de amigos que, cara, eles são fora da curva aqui, e eu faço parte desse conjunto de pessoas, tá? Por quê? Porque eu tô sempre buscando me atualizar, eu tô sempre buscando evoluir na minha carreira, tá? Então eu espero que todos vocês façam isso também. Coloque conhecimento para dentro da cabeça de vocês, mudem a mentalidade na cabeça de vocês, tá, pessoal? Isso que vai te diferenciar no mercado. Sejam pessoas boas, mais uma vez. Se você não é uma pessoa boa, você não vai ser um profissional bom. Eu falo isso nas minhas mentorias, tá, pessoal? Então, não seja uma pessoa babaca, não seja aquele cara que gosta de intriga, de picuinha. Aproveitem a vida de vocês para estudar e para se dedicar a coisas que realmente importam, tá? Gaste a sua energia em coisas que realmente importam, tá? Se eu tivesse que começar hoje, tipo, agora, nesse exato momento, eu faria exatamente isso que eu acabei de compartilhar com vocês. Beleza? Pessoal, cara, eu gostei muito desse vídeo, assim, era uma coisa que eu já queria compartilhar aqui com vocês há muito tempo. E agora eu vou abrir para vocês uma coisa que eu não abri ainda em nenhuma comunidade aberta, tá? Publicamente na internet. Eu vou deixar um link aqui, no qual eu vou abrir uma turma de mentoria, aonde eu vou ensinar a vocês tudo que eu aprendi nos últimos 15 anos na área da tecnologia, que me fizeram chegar até a senioridade, que me fizeram chegar até a Microsoft, que me fizeram passar por múltiplas grandes empresas, trabalhar para fora do país, trabalhar na American Airlines, trabalhar na Foot Locker, trabalhar em consultorias estrangeiras, trabalhar em consultorias, fazer treinamentos, cara, vou ensinar absolutamente tudo, tá?
Eu vou deixar um link aqui embaixo, você vai preencher o formulário, eu vou entrar em contato diretamente com você, se der match, se fizer parte do que eu espero dos mentorados, tá? Vai ser uma mentoria em grupo, no qual eu vou ter 16 horas de imersão direto com vocês, tá, pessoal? Vão ser aulas segundas e quartas-feiras, eu ainda não tenho uma data, eu vou esperar fechar a turma e eu vou divulgar isso aqui para vocês posteriormente. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui publicamente, porque eu voltei dessa viagem com o objetivo de ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O link vai estar aqui embaixo. Se inscrevam se fizer sentido para você, para eu poder ajudar vocês de alguma maneira. E eu vou entrar em contato com você e contar quais são os próximos passos. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, pessoal, deixa o like aqui, compartilha aqui embaixo, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo? Se ficou faltando alguma coisa, se não ficou faltando, é um vídeo curto, eu não consigo compartilhar tudo sobre o que eu passei na minha carreira em apenas 1 hora, e eu trouxe o máximo de conhecimento que eu consegui aqui para vocês nesses últimos 50 minutos aqui. Foi uma conversa franca, aberta, só eu e você, cara a cara, sem compartilhamento de tela. Eu acho legal esse formato e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhem com os amigos de vocês se esse vídeo tiver feito sentido e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Um abraço, estamos juntos demais. Até a próxima.